CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzacchia. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Apresentação: Éder Campos e Giovana Dalzacchia. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo. Legal. Opa, o galo tá cantando. Tem gente dormindo ainda, viu? Por isso o galo tá cantando, para acordar esse nosso Mato Grosso do Sul, essa nossa cidade morena, Campo Grande. Bom dia, são 8h mais 4 minutos. É hora de levantar. Giovana Dalzacchia, bom dia para você. Bom dia, Éder Campos. Bom dia também aos nossos ouvintes, né? Aqueles que acordaram cedo para ouvir a gente. O povo tá de férias ainda, Giovana. Deixa o pessoal dormir até mais tarde. Tem problema não, viu? Olha, esse galo me lembrou, sabe qual programa, Sucinei? Aquele do Zebete, lembra? O programa do Zebete? Acorda a dona de casa. Joga água no marido. Gordo. Você lembra do Zebete ou não? Quem tem mais de 50 anos, como a Giovana Dalzacchia, lembra. Não faço ideia. Não faço ideia. Programa do Zebete. Olha, eu confesso pra você que eu comecei a gostar de rádio ali, viu, Giovana? Ouvindo o Zebete. Meu pai ligava logo cedinho, começava o programa às 5 da manhã, e a gente ia ouvindo aquele rádio, aquele programa, até o dia começar efetivamente. Giovana, eu disse que tem muita gente de férias ainda. Esse, inclusive, é o primeiro programa ao vivo de 2022. Eu estive de férias no começo do mês. Você teve um pouco antes de mim, né? Eu fui viajar, fui para o interior de São Paulo, para o litoral norte de São Paulo. 7 dias, 4 dias de chuvas. 4 dias de chuva. 4 dias de chuva, Giovana. O que você acha? Difícil, né? Como você vai curtir as suas férias assim? Mas foi tão bom quando eu voltei para Campo Grande, quando eu fui chegando, aquele solzinho gostoso, sabe? Esse ar que a gente respira aqui no nosso Mato Grosso do Sul, essa cidade que é campo, né? Ela é descampada, ela não é morro como a gente vê lá na região litorânea. Sim. A gente, naquela região ali onde a mata é atlântica, que é cerrado, e é um clima diferente, viu? É um espaçamento diferente. Fiquei tão feliz quando eu voltei para casa. Tão bom voltar para casa, não é? Tão bom. Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Melhor ainda. Fiquei tão feliz quando eu voltei. E ansioso para começar, né, o nosso ano aqui no CBN Agro. A gente vai trabalhar bastante esse ano as informações do agro, como fizemos anos anteriores, de modo que a gente possa informar não só o produtor rural, mas também quem vive na cidade. Por quê? Olha a música, o que ela diz, né? Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz, o feijão, legumes, frutas. Olha aí. Obrigado ao homem do campo pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços. Arrepia ou não? Arrepia ou não? Essa música já é um símbolo, né, do programa, né? Você pensa no CBN Agro, você já vem a música na cabeça. É um símbolo do agronegócio brasileiro, né? Gente, que maravilha. Olha, e viajando, Giovana, por esses dias todos aí, eu observei muitas coisas. Eu sou muito observador, né? Pela primeira vez na minha vida, vi um pé de lixia. Conhece lixia, Giovana? Olha, eu conheço, mas eu nunca... Na verdade, teve gente que plantou e nunca... Você experimentou já lixia? Não. Agora, no Natal, final de ano, é muito comum as pessoas comprarem lixia, mas é o olho da cara, né? O preço muito caro da lixia, ainda mais nesse período, porque é uma fruta anual, vai dar uma vez por ano, justamente nessa época de Natal e Ano Novo. Uma bandejinha de lixia estava aí custando R$25. Uma bandejinha de lixia, né? Como eu fui lá para o interior de São Paulo, para o litoral paulista, fui numa chácara de um amigo, tinha 3 pés de lixia carregados.
Giovana, que coisa maravilhosa, coisa linda. Gente. Coisa linda. Eu me esbaldei, né? Me senti uma criança, né? Num parque de diversões. Abil. Já comeu abil? Nem sabe o que é, né? Gente, que maravilha o abil. Uma jaca que eu nunca vi na minha vida. Adoro jaca, né? Uma jaca que você descasca com a mão. Não é aquela que você tem que cortar, abrir, tem aquela cola. Aquela que se descascava assim, ó, com a mão. Coisa maravilhosa. Eu não sei se é o terreno, eu acho que é o terreno, a altitude, que dá uma diferenciação nessas frutas, né? Inclusive em produção. E outras frutas também. Eu vi o tipo de uma gabiroba, a gente fala guavira aqui, né? É peludinha, assim, diferente. É uma árvore também, dá um tipo de uma guavira diferente também. Muito legal, muito bacana. Eu até fiz uns vídeos, depois eu vou postar esses vídeos aí nas minhas mídias sociais, tá? Lá no Brasil que Produz, Éder Campos Oficial no Instagram e também o Agro em Sua Mesa lá no Instagram, tá bom? Vamos lá? Giovana, final de ano tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, tudo certo. Comeu bastante porco, peixe, Comi, frango, descansei, bovino. né? Só o agro que não parou. A gente para, mas o agro... O agro não pode parar, né? Lucinei, você, como é que foi o final de ano? Comeu aquele leitãozinho a pururuca? Aquele franguinho gostoso, aquele chester, ponta de peito, que maravilha. Por sinal, né, ponta de peito tá na onda agora, né? Todo mundo comendo, virou onda, né? Barato, né? Falar em barato, né? O preço da carne bastante alto aí, né? Mas a culpa não é do produtor rural não, viu, gente? A culpa não é que o produtor tá ganhando mais. Tá certo, o produtor tem aí, né, a sua lucratividade, mas também tem os seus custos de produção. O que está ruim no Brasil, hein? Salários, né, gente? Salário. Taxa de imposto muito alta. Se você pegar a alimentação, tenha a curiosidade de olhar a nota fiscal que você está comprando. Tem alimento que é 50% que você paga de taxa de imposto, né? Dá uma olhadinha na nota fiscal. A gente tem que cobrar, isso são dos governos, né? Estadual, municipal, federal. Baixar a taxa de imposto sobre alimento. É essencial que o governo faça isso. O produtor trabalha. Vamos pegar o setor leiteiro, por exemplo. O leiteiro não está ganhando dinheiro. Muito pelo contrário, o setor leiteiro está quebrado, né? O setor leiteiro, produtor rural, está aí, acho que é R$1,20, R$1,40 o litro do leite que ele recebe, né? E o leite está sendo vendido a quase R$5 aí, na gôndola do supermercado. Haja imposto sobre o alimento. Então é muito caro. Está muito difícil. As autoridades têm que pensar nisso. Quem vai trabalhar esse ano na política aí, né? Quem vai tentar assumir os governos, em especial estadual e federal, tem que pensar numa política mais austera, mais humanitária, mais social, né? Pensar nas pessoas que não têm poder aquisitivo, né? Giovana, vamos deixar de discurso, vamos trabalhar? Vamos seguir então com as informações que a gente traz hoje aqui para os nossos ouvintes? Tem oportunidade para quem quer aprender sobre agronegócio, né? Sim, com certeza, oportunidade para crescer, né? No setor, desenvolver. Deixa eu até aproveitar esse assunto, Giovana. Eu tenho conversado com várias pessoas de vários setores, inclusive do setor rural. Essa semana eu falando com o Alex Meloto, que é o nosso entrevistado no segundo bloco, ele está dizendo o seguinte, que a grande dificuldade hoje no setor rural, mesmo com bom salário, sabe quanto ganha o operador de máquina hoje na região ali de Maracaju? Quanto? 5 a 8 mil reais. Pior do que isso, não tem mão de obra qualificada. Esse é um grande problema, né, do setor. O grande problema é que as pessoas querem ganhar dinheiro, mas não querem se qualificar. As pessoas querem emprego, mas não querem serviço. Elas querem estar empregadas, mas não querem aprender a fazer direito a sua atividade. E pensando nisso, o Senar de Mato Grosso do Sul, juntamente com a FamaSul, está oferecendo 5 cursos, Giovana, ou 4. A gente vai ver na entrevista, né? Gratuitos para quem quer aprender sobre vários segmentos do agro, inclusive fruticultura. Eu estou pensando em fazer esse curso aí. Ainda mais que o curso é gratuito, por que não, né? Sim. Aprender um pouco mais sobre os setores do agronegócio. Com certeza. E quem vai explicar melhor sobre isso para a gente é o diretor do Centro de Excelência, o Francisco Paredes. Vamos ouvir. Os cursos técnicos do Senar MS possuem como diferencial a possibilidade de eles serem ofertados gratuitamente. Então isso nos dias atuais apresenta uma grande vantagem para os candidatos, além de contar com professores altamente capacitados e que possuem vasta experiência a campo. Um dos critérios para a seleção, né, do quadro de docentes é realmente essa parte prática que eles possuem para conseguir passar isso, né, para os alunos e trocar e dividir experiências com as turmas. E também
conta com material sempre atualizado com as mais recentes informações relacionadas ao agronegócio para conseguir fazer um debate sempre mais atual possível com todas as turmas que iniciam nosso curso. Atualmente temos a oferta de 3 cursos no formato semipresencial, que é no estilo de ensino à distância, que são os cursos de zootecnia, é um curso que está inaugurando esse ano, né? Um curso de fruticultura e o curso de agronegócio. Zootecnia e fruticultura um pouco mais voltado à parte técnica, né? E o agronegócio relacionado à gestão da propriedade e do meio rural. E temos um curso também no formato presencial, que é o curso técnico em agropecuária. É interessante ressaltar a oferta desse curso técnico em agropecuária no formato presencial, pois ele é realizado nas dependências ali do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, um prédio recente, construído dentro da Embrapa Gado de Corte, onde é realizado várias ações, seja de capacitações técnicas, seja de inovação, ou seja de eventos, reuniões, e que os alunos que fazem e têm a possibilidade de adentrar esse curso técnico em agropecuária, tem ali dentro, além de toda a estrutura do prédio, que é voltada em laboratórios, em uma vitrine prática, em equipamentos agrícolas e todo o restante do material que possui ali o prédio do Centro de Excelência, a possibilidade de estar próximo, né, à Embrapa Gado de Corte, o principal centro de pesquisa voltado à pecuária de corte no país, trocando experiências, vivenciando atividades práticas, acompanhando o dia a dia da rotina de alguns campos experimentais, e isso é importante para cada vez mais colocar esse aluno aí com experiência, né, no mercado de trabalho, e isso sendo diferencial para ele aí nas suas etapas aí que ele vai galgar aí na sua caminhada. Aquelas pessoas que tiverem interesse em fazer algum dos nossos cursos técnicos, o único critério é que os candidatos tenham concluído o ensino médio, porque nós trabalhamos na modalidade de oferta subsequente, então essa pessoa precisa ter concluído o ensino médio, e pode ser tanto do meio urbano ou meio rural, não tem problema nenhum. Para isso, basta acessar o site do Senar MS e escolher o curso que mais se enquadra no seu perfil. Para aqueles candidatos que conseguirem passar no nosso processo seletivo, as aulas já terão início agora no mês de março e estamos todos ansiosos aí para receber esses novos alunos. Olha, bacana, né? Oportunidade para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer uma profissão, para quem quer avançar dentro do setor do agronegócio. A gente vê que o setor está crescendo muito. É responsável por 1/3 da balança comercial brasileira, do PIB brasileiro. Então tem grandes oportunidades para o setor. Como eu estava dizendo, região de Maracaju, o pessoal da Fundação MS falando que ali tem oportunidade para operador de máquina ganhando de 5 a 8 mil reais. Mas porque uma máquina dessa custa quanto? 2 milhões de reais uma máquina para operar uma máquina dessa. Só que não tem pessoas qualificadas para isso. As pessoas não estão se qualificando, que é um grande problema no Brasil. Não só no agro, em todos os setores. As pessoas não querem qualificação e querem ir para o mercado de trabalho. Eu sofri isso recente em casa com a questão da mão de obra na reforma, né? A pessoa acha que ele é pintor, ele acha que ele é. A pessoa acha que ele é pedreiro, mas não se qualifica, não melhora o conhecimento dele. E a gente tem tido aí grandes problemas pontuais, e eu vejo que o Mato Grosso do Sul não avança em vários setores, em especial na industrialização, por conta da falta de uma escola preparatória para ensinar as pessoas a fazerem devidamente um trabalho qualificado. Mas tem o Senar, tem o Senac, tem, mas precisamos de mais, nós precisamos investir. E aí fica uma dica para o próximo governador de Mato Grosso do Sul, investir na qualificação da mão de obra das pessoas. Não só ter a escola, mas também incentivar as pessoas a se qualificarem. Ao mesmo tempo, tem que ter um salário mais condizente também à qualificação. Giovana. E quem faz um curso voltado ao agronegócio entra com a certeza de que vai ter emprego quando sair, né? Porque bem lembrado. Tem muita oportunidade. Demanda, né? E baixa mão de obra, né? Vamos lá. Bom, vamos seguindo então, Éder. A gente vai falar agora do assunto que é a tônica do nosso programa de hoje, né? Uhum. Que é sobre as lavouras, a produção. Produção do Mato Grosso do Sul. Agricultura.
Por sinal, Giovana, você lembra que durante a semana agora nós falamos sobre aquele boletim que o governo do estado divulgou juntamente com a FamaSul e a ProSoja, né, de que nós teremos uma redução de 570 mil toneladas para essa safra agora 2021-2022, na safra de grãos, né? Soja e milho. Acho que principalmente soja, né, que vai quebrar, né? Principalmente soja, tem sofrido muito, né? Estimativa... O milho também no ano passado, né? O milho também sofreu disso? Muito. E agora no Paraná também. Você viu como é que está a situação no Paraná? De novo, no Paraná outra vez? Sim. Né? Quebrando novamente a produção de grãos no Paraná, o que vai impactar em todos os segmentos. Por quê? Hoje o grão alimenta o frango, alimenta o suíno, alimenta o bovino, o ser humano. Certeza. Ou seja, teremos então aí um pouco mais, como dizia na época do meu pai, mais antigamente, caristia. Já ouviu falar dessa palavra? Caristia, que é tempos difíceis, né? A estimativa era de que os produtores colhessem aproximadamente 12 milhões e 800 mil toneladas, mas a previsão caiu para 12 milhões e 160 mil toneladas. Isso motivou, inclusive, algumas ações do governo. O governo do estado é preocupado com isso, está tentando aí algumas ações. A ministra esteve aqui essa semana? A ministra esteve aqui essa semana, Giovana. Não só aqui, né, mas nas lavouras do Paraná também e do Rio Grande do Sul, que são as principais aí mais afetadas por essa estiagem, né, essa seca severa. E eles estão pensando, né, em ações para mitigar esses impactos, inclusive o governo federal se reuniu com o governo estadual aqui em Mato Grosso do Sul, né? A quebra a gente não consegue mais mitigar, né? Já quebrou. O que tem que agora é mitigar o custo operacional do produtor, né? Tentar... Exatamente. O produtor que já perdeu, né? Como fazer para não perder mais. Eu espero que tenha feito seguro rural, né? Exatamente. Sobre isso também a ministra falou com a gente. Daqui a pouco a gente vai conferir a entrevista. Mas antes de conferir a entrevista com a ministra da Agricultura, Jaime Verruc, secretário de Produção, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar aqui do estado, falou também sobre esse encontro com a ministra e sobre essas ações aqui para os produtores do estado. Vamos ouvir. Primeiro, nós tivemos uma verificação em loco da confirmação dos dados que nós já tínhamos analisado através da ProSoja, da FamaSul e da Semagro, que nós temos os técnicos em campo fazendo a checagem de qual é o nível efetivo de perda dessas lavouras. Então, a situação que nós encontramos em Naviraí realmente é uma situação preocupante, ela não se altera mais, ela não tem como alterar, que é com perdas efetivas da safra de soja e também com perdas muito claras sobre o ponto de vista de pastagens, que ali ainda é uma região que nós temos uma pecuária bastante intensiva. Além disso, os produtores da agricultura familiar, que são também diretamente afetados com redução de produção de leite e outras situações. Então, houve realmente nós temos uma situação muito evidente no sul do estado de perda da safra agrícola. Então, essa é a primeira preocupação, a primeira evidência que nós já tínhamos evidenciado nos relatórios, mas foi importante nós ouvirmos os produtores, sindicatos rurais, as cooperativas, de qual é a situação. E na reunião, além da ministra Tereza, pelo estado participou eu e o secretário Rídio, e também a FamaSul, a ProSoja e a ministra Tereza, juntamente com o Guilherme, que é o secretário nacional de Política Agrícola, e também diretores de agronegócio do Banco do Brasil e um diretor do Banco Central. Então estava uma equipe completa para que a gente pudesse ouvir a reivindicação dos produtores. Então, um primeiro momento foi explicado já que nós já temos mais de 1.000 solicitações de seguro no estado de Mato Grosso do Sul decorrente da seca. Então isso é uma questão fundamental. Pediu-se a preocupação quanto ao pagamento de Proagro, que em alguns casos tem produtores que ainda não receberam o Proagro do ano passado, então pediram à ministra a celeridade não só na concessão do Proagro, mas também no pagamento. Um outro ponto, a questão de prorrogação de parcelas, mas assim, a grande preocupação foi que no ano passado esses produtores já tiveram uma quebra de praticamente 50% na safra de milho, então são produtores que já entraram descapitalizados, e agora tem um impacto direto na soja. Então isso compromete muito o fluxo de caixa. Então tem que ser medidas que permitam o financiamento dessa safra agora, que eles vão plantar, que é a de milho, e ao mesmo tempo permita a eles uma renegociação mais de longo prazo dessas dívidas. Isso que foi solicitado por todos os produtores.
E obviamente que essa é uma grande preocupação. Não temos como fazer uma solução generalizada para o estado inteiro, né? Nós estimamos aí hoje a nossa safra de 12 milhões e 700 mil toneladas que estavam previstas. Nós devemos ter nesse momento 12 milhões, mas com uma grande probabilidade ainda de redução, dado que nós dependemos ainda de condições climáticas no mês de janeiro e fevereiro no estado todo. Então a gente vai continuar acompanhando. Então isso já é perda consolidada, né? E a gente pode ter ainda perdas adicionais que nós acreditamos pela estimativa que nós temos no Semptec, que ainda nós vamos ter perdas adicionais. Ministra ouviu, né, recebeu aí uma série de sugestões em relação a isso. A Semagro está compilando agora junto com os sindicatos rurais e a FamaSul essas sugestões para encaminhar. E é importante, era exatamente o Banco Central, o Ministério da Economia, ouvir essa situação para que a gente possa tomar medidas. Existem medidas emergenciais de curto prazo, mas existem outras que são, obviamente, um pouco mais de longo prazo. Legal, 8 horas mais 23 minutos, está aí o secretário de Estado Jaime Verhuck falando sobre essas questões aqui da quebra, né, previsão de quebra aí de produção de grãos em Mato Grosso do Sul. Aqui ainda vai quebrar um pouco menos, né, Paraná vai quebrar muito mais, é uma pena, né, que Paraná está sofrendo novamente com estiagem. Por sinal, Giovana, essa semana eu vi uma notícia que eu fiquei estarrecido, viu? O gaúcho que a gente sempre conhece pelo fato do clima da região do Rio Grande do Sul, o gaúcho ser mais resistente ao frio, essa semana bateu um recorde de calor no Rio Grande do Sul. Você viu? Um recorde dos últimos quase 70 anos lá. 41 graus no Rio Grande do Sul. 41 graus. A gauchada deve estar esperneando, né? Não, tô brincando, mas, porque... poxa vida, imagina quem não está acostumado. É difícil, né? Clima de centro-oeste, de Cuiabá, lá no Rio Grande do Sul. A gauchada, inclusive, colonizou o Brasil, né? Viajou o Brasil inteiro aí, implantou esse sistema agropecuário no Brasil todo. Então estão acostumados, mas para quem vive naquela região, né? Mas aí não é mais o ser humano, estou falando também da condição das plantas que são acostumadas com temperatura amenas, né? Você pega uma região, pasto, outras culturas aí que são de clima ameno, clima frio, né? Triste. Diga. E olha só, sobre essa questão ainda dos prejuízos, né, e dessas ações para tentar mitigar esses impactos futuros, a ProSoja aqui do estado vai receber dos agricultores demandas, né, sobre esses prejuízos e vai repassar ao Ministério da Agricultura. Então, esses agricultores que tiveram problemas nas lavouras de soja devem encaminhar os relatos das dificuldades financeiras para a ProSoja pelo e-mail CORD, né, COORD, técnico@aprosojams.org.br. E aí eles vão encaminhar com urgência esses problemas, esses relatos ao Ministério da Agricultura para avaliação e aí buscar alternativas para isso. Legal. Bom, intervalo comercial, a gente volta em instantes. A Giovana conversou com a ministra Tereza Cristina, só que a conversa com ela, a entrevista foi pautada em 13 minutos. Não vai dar para a gente ouvir a entrevista na sua totalidade. Depois do intervalo, a gente vai ouvir um trechinho da entrevista com a ministra Tereza Cristina. 8 horas mais 29 minutos, estamos já esperando aí a nossa rede nacional com o repórter CBN, já as principais informações do Brasil e do mundo com o repórter CBN. Bom, hoje é dia 15 já, gente, dia 15 de janeiro de 2022, o ano está com muita expectativa, começando com grandes expectativas para o setor rural, só que já começamos o ano com grandes dificuldades também nas questões climáticas, né? A gente tem aqui inclusive dentro do estúdio um monitor e a gente fica acompanhando as informações das principais redes, né, de emissoras do Brasil. E eu estava vendo agora essa questão lá em Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, das chuvas, né? As chuvas têm acabado muito, em especial Minas Gerais, né? Gente, que dó, né? Esse excesso de chuvas. Não dá para entender como que nessa época do ano chove tanto de um lado e de outro falta tanta água. Será que alguém pode explicar isso pra gente, hein, Giovana Dalzacchia? Por que isso acontece? Né? Tá acontecendo tudo muito rápido, né? As mudanças climáticas no quê? Por que está acontecendo? Será que desmatamento? Mas o Brasil é conservacionista, nós temos 60% do nosso território preservado. Será que foi o Brasil mesmo que desmatou? Porque a Europa, eu já sobrevoei sobre ela várias vezes. Gente, aquilo dali é um descampadão, hein? Quem já sobrevoou sobre a Europa, a gente sabe que aquilo dali é um descampado. Olha a Amazônia preservada, mas o que será que acontece, né? Que fenômeno é esse que traz
tanta tristeza, né? Minas Gerais tá um caos. Coitado daquele povo, né? Coitado daquele povo. Eu vi que tem aí uma maneira de ajudar essas pessoas, né? Quem tiver interesse em ajudar, tem várias frentes aí na internet para ajudar as pessoas que sofreram com as tempestades. 8 horas mais 31 minutos, tá no ar agora a Repórter CBN. 8 horas mais 34 minutos. Fiquei sem áudio aqui, não, tô no ar. Legal. 8h34 e a gente vai seguindo aqui com o CBN Agro. Bom, a Giovana Dalzaccher conversou com a ministra Tereza Cristina, conversou por telefone, fez uma entrevista com ela, e ela fala sobre a situação de quebra de safra aqui no Mato Grosso do Sul e também no estado do Paraná. Vamos ouvir. E eu começo, então, perguntando para a senhora sobre essa viagem, né, que a senhora fez ao longo da semana pelos estados afetados pela estiagem. Qual a importância de estar em campo e de conversar com os produtores rurais, ministra? Olha, é fundamental porque a gente tenha o acompanhamento, né, dos números, do clima, da imagem de satélite, mas é bom a gente vir aqui e ver, são várias situações, porque você não tem uma seca que às vezes atinge um pedaço do município, outros lugares é o município todo, as perdas são muito variadas. Então, a gente vem e a gente toma conhecimento de quais os problemas que os produtores têm, se é de crédito, se é de infraestrutura, enfim, o que é que eles estão precisando e o que eles, enfim, como é que a gente pode ajudá-los a diminuir essas perdas que são importantes, né? A safra brasileira que tem aí perdas já de algum tamanho, dependendo dos estados, então a gente ouve, é muito importante esse contato pessoal. Certo, e a partir desse levantamento que está sendo feito pela equipe, quais serão as principais ações do Ministério para ajudar esses produtores rurais afetados pela estiagem? Eu comecei pelo Rio Grande do Sul, depois fui a Santa Catarina, ao Paraná, que também são perdas muito grandes, é uma área muito importante na produção, e sul do Mato Grosso do Sul. Então, agora, depois de todo esse périplo, né, nós vamos discutir em Brasília quais as ações de tudo isso que a gente recebeu aqui, dos prefeitos, dos produtores, das associações, das nossas superintendências que estão muito ativas aí, também acompanhando todo esse processo aí de estiagem, para a gente poder fazer as ações, né, que podem vir de Brasília. E não são ações que dependem só do Ministério da Agricultura, são ações que podem vir de outros ministérios, né, como Cidadania, nós temos aí um pedido de PA, algumas reivindicações sobre melhora no seguro rural, né, para que possa atender mais produtores, o endividamento, enfim, a prorrogação das dívidas que estão vencendo, que alguns não podem quitá-las e não querem ficar inadimplentes. Então tem algumas ações junto ao Banco Central, junto à economia. Então é um conjunto de medidas que precisam ser tomadas. E aí ver o que é que o governo pode fazer. E não só o governo federal, mas também os governos estaduais e os municípios. Certo. Ministra, essas medidas tomadas de forma imediata e a longo prazo, o que pode ser feito para enfrentar essa estiagem? Há uma previsão de normalização dessa questão climática? Olha, a gente tem aí um acompanhamento hoje muito mais de perto, porque o IMET foi aparelhado nesses últimos 2 anos com um supercomputador que faz previsões mais longas. A gente passa por um momento realmente de mais seca em alguns. Nós estamos vivendo aí o fenômeno da Laninha desde o ano passado e que traz aí estiagem em algumas regiões do país e excesso de chuva em outros, como nós estamos vendo aí na região sudeste e norte do Brasil. Bahia e Minas Gerais, né, tem aí sofrido com constantes enchentes nesses últimos dias. Agora a gente tem visto também Rio de Janeiro, enfim, esse clima que está diferente esse ano, trazendo essa seca. No Rio Grande do Sul, essa seca já vem, vamos dizer, são 3 safras seguidas e eles têm algum tipo
de falta de chuva, de estiagem. No Paraná é uma coisa nova, nunca tinha, fazia muito tempo que não se tinha uma seca tão violenta como essa no oeste do Paraná. No próprio Mato Grosso do Sul também, né, a gente teve secas em regiões assim, mais pontuais, como Eldorado já sofreu ano passado, esse ano sofre novamente, né? Japorã, aquela região ali bem ao sul, divisa com o Paraná e com o Paraguai. A gente tem aí algumas previsões que nós vamos agora monitorar também e passar para os estados as previsões que o IMET tem feito para poder o produtor tomar a decisão, a melhor decisão, se deve plantar, o tempo certo de plantar, quando é que ele deve plantar, que cultura, se ele deve trocar a cultura. A Embrapa também está nos acompanhando e tem algumas alternativas para a região sul. Nós estamos discutindo também um trabalho agora para Mato Grosso do Sul, para essa região aí que tem sido mais afetada pela estiagem. Enfim, cada estado é um estado, cada situação é uma, mas nós temos aí o Ministério da Agricultura se colocado para resolver alguns assuntos. Então, nós temos a Conab, né, que faz o levantamento de safra, nós temos a Embrapa, que tem aí novas tecnologias, culturas que são menos exigentes em água para serem plantadas na segunda safra. Nós temos o Ministério da Cidadania, que também pode comprar de onde a produção para fazer cestas, para onde está faltando. Enfim, nós temos uma série de medidas que não são só do Ministério da Agricultura. Eu trouxe comigo o Banco Central e a Economia, né, 2 funcionários, altos funcionários que trabalham nessa área do Ministério da Economia e do Banco Central, para que também nos ajudem se houver necessidade de alguma mudança de legislação para poder atender esses produtores que passam por essa estiagem tão severa nesses 4 estados. Agora, ministra, a senhora citou a questão do seguro rural. Como é que está essa questão? O prazo vai ser ampliado? Há uma previsão de aumentar o financiamento para esses produtores que tiveram queda de produção? Não, quem tem seguro está garantido. O seguro não cobre 100%, né? E a perda é sempre uma perda. Mas aqueles que têm seguro, os pequenos produtores que têm o Proagro, que é obrigatório quando ele toma o financiamento, esses têm essa cobertura, né? E eles não ficarão inadimplentes. Então, é uma garantia que ele pode, na safra que vem, ir ao banco, tomar recursos para custeio ou investimento e a vida que segue. Talvez, às vezes ele precisa de alguma ajuda de prorrogação de parcelas de investimento que estão vencendo esse ano. Então, isso também está no Manual de Crédito Rural. Mas nós temos aí uma série de outras diferentes situações, né? E que às vezes o produtor não tomou seguro. Esse é o mais complicado, porque aí você tem que fazer uma prorrogação dessas parcelas que vencem agora, jogando lá para o último ano, e aí ele às vezes, quando tem 2, 3 secas, como foi o caso do Rio Grande do Sul, seguidas, às vezes ele fica sem crédito para poder tomar e fazer o seu custeio. Então, são várias situações, mas o seguro hoje, quem fez o seguro, pelo menos não está devendo, porque o seguro cobre, na maioria das vezes, pelo menos o financiamento que ele tomou no banco, então ele pode começar novamente sem ficar inadimplente. Nós aumentamos a subvenção do seguro do seguro do PSR de 400 milhões em 2019 para 1 bilhão 180 milhões agora esse ano. E nós tivemos aí a cobertura de 14 milhões de hectares, né, e de muitos produtores rurais. Então, aqueles que têm seguro estão mais tranquilos. Na verdade, o que nós estamos precisando agora resolver é o problema daqueles que não têm seguro e que não têm condições de quitar os seus financiamentos e tomar um novo financiamento de custeio para poder fazer a próxima safra. É esse que hoje nos preocupa mais. E já tem alguma estratégia para alcançar esses produtores? Tem, nós estamos fazendo um levantamento, né, através da Embrapa, da Conab, né, e das EMATERs, das assistências técnicas dos estados, né. O Banco do Brasil também fez parte da nossa comitiva para
como ele é o maior financiador do agro brasileiro, ele também está na nossa equipe, ouvindo aí, enfim, tudo que o produtor, os anseios, enfim, onde estão os problemas, né, dos produtores, para ver também como pode ajudar a resolver esse problema grave que passam nesses 4 estados. As cooperativas de crédito também, nós pedimos que acompanhar, que temos agora um comitê formado para poder discutir as ações que podem ser tomadas. É claro que cada estado pode ter diferentes ações que precisam ser feitas, mas esse comitê vai discutir esse assunto na próxima semana em Brasília, para aí a gente realmente ter as decisões do que vai ser feito, ou do que pode ser feito. Entendi. Agora, ministra, o Ministério trabalha já com a possibilidade de uma quebra de safra? Como isso prejudica o abastecimento do país? Olha, é claro que tem uma quebra de safra. A gente não pode falar ainda do tamanho dessa quebra, porque essa seca, essa estiagem, tem municípios que 100% perdeu. Tem outros que perderam 40%, tem outros que perderam 20%. Então, é muito manchado, né? A gente não tem assim... Não dá ainda para saber, mas nós estamos com as nossas equipes de campo da Conab, que fazem as estimativas de safra. Inclusive, antecipamos uma semana, porque isso é feito mensalmente. Até a colheita, todo mês a Conab está em campo fazendo esse levantamento da estimativa, se ela está para cima ou se ela tá correta ou se ela está abaixo do que foi calculado inicialmente. Então, nós só teremos aí o tamanho da quebra, né? Primeiro que não é agora, porque tem lavouras que, se chover, ainda se recuperam 10%, 20%, depende do estágio da planta, né? Então, agora, esse monitoramento ele vai ser muito mais, vamos dizer, muito mais acurado, né? Para que a gente possa ter esses números o mais perto possível da realidade. Mas não dá ainda para falar o tamanho dessa quebra, né? Tem os estados aí, eu já vi muitos números aí, mas eu não gostaria de falar antes de ter esses dados oficiais e eles bem vistos, para que a gente não cause não cause aí no mercado nenhuma super perda. Enfim, a gente não tem ainda como estimar exatamente essas perdas. Após agora esse nosso périplo, é que nós vamos poder ter esses números mais na mão, mas isso não quer dizer que isso esteja definitivo. Isso pode melhorar ou pode piorar, ou pode estacionar, tá bom? Tá bom. Ministra, agora com relação à pecuária, já dá para ter uma noção de como essa quebra pode afetar a pecuária? Se pode diminuir, por exemplo, o volume de produção de carne ou a exportação? Olha, eu acho que não, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, no Rio Grande do Sul, no Paraná, essas áreas são muito mais para leite do que para gado de corte, né? Aí no Mato Grosso do Sul, com certeza nós podemos ter algumas perdas, mas que eu acho que não se reflete aí nesse mercado ainda, né? Eu acho que agora a preocupação é com a pecuária de leite, né? A pecuária de corte, é claro que tem alguns municípios que devem estar sofrendo, e aí os produtores estão aí atrás de comprar ração, e aí tem o problema do custo dos insumos, porque quando aumenta o preço do grão, aumenta também o custo da ração, né? Então, eu acho que o problema vai ser muito mais nesse sentido do que uma grande perda. E nós temos aí hoje o rebanho brasileiro espalhado aí pelo Brasil todo, né, de carne, muito mais concentrado do centro-oeste para cima, para o norte do país. Ministra, muito obrigada, viu, por disponibilizar seu tempo. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Legal, tá aí a ministra Tereza Cristina, que bateu um papo com a Giovana Dalzacker essa semana. E nós conversamos também com o Alex Melotto, ele que é diretor executivo da Fundação MS, não é, Giovana? Primeiro de ano, né? Ano novo, não tem Natal, o agro está sempre trabalhando. Exatamente, sobre o agro não parar nunca, a gente vai falar hoje também, vai conversar com o diretor executivo da Fundação MS, o Alex Melotto, sobre como anda o agronegócio lá na região
mais ao sul do estado, né, a região de Maracaju, mas a Fundação MS, embora esteja lá, ela também está presente em outras cidades do estado, né? Inclusive, saiu um levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre os municípios, as produções aqui de Mato Grosso do Sul mais ricas, né? Esse termo também, inclusive... Do Brasil todo, né? O IBGE lançou aí um levantamento, um estudo, né? Dos 100 municípios mais ricos do Brasil por conta da influência do agronegócio. E o Mato Grosso do Sul tem 2 municípios que estão aí na dianteira do Brasil, né? Maracaju e Sidrolândia. Embora o Mato Grosso do Sul tenha 14 municípios, que são atendidos pela Fundação MS, e desses 14, 10 municípios figuram entre os grandes, os mais ricos do Brasil. Exatamente. Então, sobre isso, vamos começar já a nossa conversa com Alex Melotto. Bom dia, Alex. Muito obrigada por conversar com a gente aqui do programa CBN Agro. Seja bem-vindo. Bom dia, Giovana. Bom dia, Éder. É sempre uma satisfação poder colaborar, poder participar aí do programa de vocês. Bom, então a gente começou falando sobre esses municípios que figuram aí na lista dos mais ricos do país, né? Mato Grosso do Sul tem 14 cidades entre esses municípios do agronegócio brasileiro. Vamos começar falando sobre isso, então. Primeiro eu gostaria, Alex, que você explicasse o que quer dizer municípios mais ricos do agronegócio. O que o IBGE usou como indicador para gerar a lista, né, uma lista com 100 municípios, é o PIB gerado pelo agronegócio, o PIB agropecuário do município. Então é o volume de riqueza gerado pelo setor agropecuário em cada município. Certo. E desses 14 municípios, a atuação da Fundação MS é bem forte em 10 deles, correto? Exatamente. Essa foi posso dizer, surpresa, né? Porque a gente nunca parou para analisar os dados de desenvolvimento dessa maneira. A gente sempre fica focado na produção, na produtividade, no aumento de área, e nunca havíamos olhado por isso. Então a Fundação, ela completa agora 30 anos, né, nesse ano, e em alguns dos 14, como o Éder falou, 10 deles nós temos unidades de pesquisa no município. Obviamente que essa unidade, ela atinge um raio de outros municípios também, né? Então, você pega a Ponta Porã, você tem Antônio João, tem outros municípios ali que bebem da mesma fonte, como a gente costuma dizer, né? E só para situar o nosso ouvinte, a Fundação MS, né, uma fundação que atua na pesquisa agrícola, pesquisa agropecuária, e do total dos municípios de Mato Grosso do Sul que estão na lista do IBGE, os 10 municípios em que possuem a unidade de pesquisa são Maracaju, Sidrolândia, Dourados, Rio Brilhante, Carapó, São Gabriel do Oeste, Itaporã e Naviraí. Mas lembrando, como o Alex acabou de explicar para a gente, né, são municípios que possuem a unidade de pesquisa, mas que o trabalho é feito também em outros municípios da região. Bastante municípios da região sul, né, do estado. E, inclusive, a região sul do estado, que está tendo mais problemas, né, com relação aos efeitos climáticos, né? A seca tem afetado bastante a produção agrícola, e a Fundação MS faz um trabalho aí pesquisando sobre isso também, não é, Alex? Exatamente. A gente costuma dizer que quanto mais eficiente nós formos no manejo, menos dependente nós somos do clima. Então, esse é o trabalho da Fundação, é ajudar o produtor rural, fornecer informações para que o produtor rural tome a decisão certa. Basicamente é o que, quando e como. Por exemplo, plantando a variedade certa, no local certo e na hora certa. E isso pode gerar uma estratégia de superação das intempéries climáticas, né? Nesse caso, neste ano é a seca, né? No caso do milho, na safrinha, nós temos as geadas. Então, a gente procura gerar informações que são demandadas pelo próprio produtor rural e fornecer informações, gerar e difundir informações que ele possa usar imediatamente, né? Justamente usando a tecnologia que o mercado nos oferece para fornecer soluções para o produtor rural. Alex, a tônica mais importante da Fundação é a pesquisa, não é? Exatamente, Éder. A gente tem uma dedicação muito grande a isso, né? A Fundação é focada na pesquisa aplicada, que é aquela pesquisa que, como eu disse anteriormente, o produtor rural, ele pega o resultado e leva para casa e pode converter isso em ações dentro da sua propriedade. Importante nesse
nesse modus operandi, digamos assim, da Fundação MS, é o que eu chamo de 2Ds, é demanda e difusão. Além, Éder, da gente estar focado na pesquisa, nós operamos sob demanda. Alex, o Brasil tem se posicionado aí como o grande produtor de alimentos no mundo, em especial de grãos. A soja é um grande produto brasileiro exportado para vários países, né? Agora, a gente sabe que essa evolução do Brasil de maneira comercial, esse ganho comercial que o Brasil teve, essa evolução no mercado internacional, passou pelo aumento de produtividade ou de produção, né? Mas também, para esse aumento de produtividade, nós passamos pela pesquisa. O que a gente pode destacar nos últimos anos, a evolução aqui no estado, em Mato Grosso do Sul, de pesquisas que contribuíram para o crescimento do estado e do Brasil como grande produtor de grãos? Olha, Éder, a Fundação faz muita coisa, né? A gente costuma trabalhar lá num ano agrícola com 400, 450 trabalhos de pesquisa. Então a gente testa muita coisa, né? Eu fico aqui refletindo e tentando piramidar isso, né? Para dizer quem é que está na ponta, né, da pirâmide. Eu diria que é uma composição entre os indicadores fitotécnicos, que são as variedades. Eu acho que o ganho genético, como eu disse anteriormente, o mercado nos oferece soluções. Nós é que precisamos dizer, a pesquisa é que tem que dizer para o produtor o que serve para ele, quando, onde e como, né? Esse ajuste fino que a gente consegue ajudar o produtor rural, né? Então, eu acho que a fitotecnia, que é a disposição das variedades de soja, os híbridos de milho, né? No que tange a manejo e fertilidade de solo, eu acho que o advento do plantio direto e as melhorias que a gente consegue provocar no solo, né? O solo é o nosso substrato, é o nosso ambiente de produção. Eu acho que isso eu não tiraria da pauta. A proteção de plantas, de maneira geral, nós estamos sendo mais eficientes, estamos sendo mais demandados e também estamos sendo mais eficientes também pelo uso racional de insumos, entrando aí as tecnologias biológicas, o controle biológico de pragas, o monitoramento de pragas e também, sem deixar de lado, as novas tecnologias, a digitalização da agricultura, né? Hoje a gente consegue, aí, com um voo de drone, ver problemas que a gente só veria lá na hora da colheita. Então isso também tem nos auxiliado e nos dado não só o aumento que você falou, mas também a estabilidade. Eu costumo dizer, Éder, que o sucesso ele vem pela constância e não pelos picos, né? Concordo com você, viu, Alex? Porque a gente fica tão focado no aumento de produtividade e esquece justamente, né, dessa métrica aí, que é a constância de produção, é a capacidade que tem de manter, né, a produção num sistema linear, né? Pelo menos para garantir. E a gente tem outras condições, por mais que a pesquisa tenha buscado esse avanço, a gente depende das questões climáticas, que a gente está vendo isso agora, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, né? Está percebendo uma possibilidade de quebra de safra, mas aí o clima, o produtor não consegue controlar ainda, né? A pesquisa não consegue controlar ainda, né, Alex? O que nós temos visto, Éder, é um avanço recente da irrigação no estado, né? A gente tem acompanhado, temos trabalhos de pesquisa em áreas irrigadas, estamos sendo demandados, né? O nosso indicador é o produtor rural, né? Quanto é que ele nos demanda? Quantas pessoas por mês pedem resultado naquela pauta? E a irrigação é a vedete do negócio, né? Ela tem sido procurada exatamente pela estabilidade. Não necessariamente a irrigação vai te entregar uma produtividade maior, mas ela vai te garantir um teto produtivo muito melhor do que na seca, né? Então esse é um ponto em que a gente ousa a desafiar o clima, né, para tentar controlar. Ainda tem outros aspectos, né? Tem a luz, tem a temperatura, geada, no caso do milho, então, mas a questão hídrica, eu penso que nós temos um bom caminho a seguir aí. A pesquisa tem contribuído muito. Na sua opinião, qual o maior avanço que nós tivemos nesses anos na pesquisa para a produção de grãos no Brasil? Olha, Éder, você está me apertando porque você quer ouvir uma palavra só, né? Então eu vou ter que te dizer, cara, é o plantio direto. Sem dúvida é o sistema plantio direto. Porque é o sistema, Éder, que permitiu a gente virar a chave de ser importador para ser exportador de alimentos, sabe? Se você quiser saber o que eu acho em uma tecnologia só, seguramente é o sistema plantio direto. É o sistema que permitiu a gente colonizar o Cerrado, é o sistema que está permitindo a gente avançar na região norte,
é um sistema que gera estabilidade de produção na região sul, apesar de clima, apesar de tudo, e a cavalo dele veio aí a evolução tecnológica, melhoramento genético e tudo que a gente viu depois. Né? Efetivamente é uma grande evolução. CBN Agro, com Éder Campos. Apresentação: Éder Campos e Giovana Dalzaker. Muito bem, a gente acabou de ouvir aí a entrevista com o diretor executivo da Fundação MS, Alex Melotto. Nós também conferimos uma entrevista com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e nós vamos ficando por aqui. Paulo Cruz vem na sequência. A gente espera você no próximo sábado. Até mais. CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzaker. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho.